Oi, manas, bora criar uma estampa de camiseta? Hoje a nossa inspiração vai ser a diva Ritsuko, que é de um anime muito legal que tem no Netflix, que super indico vocês assistirem. Primeiro eu comecei fazendo o esboço numa folha normal, né, A4, e depois eu passei pra camiseta usando papel carbono. Ele é um papel bem bacana, bem baratinho, fácil de achar, e você pode usar ele pra passar qualquer desenho em cima de qualquer material. No tecido funciona super bem. Aí pra passar o desenho pro tecido, dá tanto pra passar ele por cima de novo com lápis, passando bem forte para marcar embaixo, ou com essa ferramentinha que tem um rolinho na ponta. Olha só, já ficou bem marcado, dá pra ver super bem e vai ajudar bastante a me guiar na hora de pintar. Só vou reforçar alguns traços. Aí na frente a gente vai fazer uma escrita bem bacana. Eu vou pegar uma letra, vou procurar ali na internet algumas fontes bem louconas pra fazer. Bom, primeiro eu fiz esboço com um lápis pra saber certinho se vai ficar centralizado, onde eu quero bem que fiquem as palavras. Até porque se eu borrar aqui, depois quando lavar a camiseta, o lápis não vai ficar pintado, ele vai sair. Então não tem problema eu borrar aqui, errar e fazer um rascunho embaixo. Bem riscado esse rascunho. Bom, esboços já estão feitos, então para começar a traçar, eu vou pegar uma caneta para tecido, que é bem fácil para quem tem dificuldade para usar pincel, eu super indico para fazer estampa em camiseta com ela. É basicamente uma canetinha, é só traçar por cima do lápis e fica um efeito bem bacana. E ela não sai, viu, gente? Eu tenho camisetas pintadas com canetinha há muitos anos já e não saiu até agora. E é com essa da Acrylex que eu sempre faço. As tintas que eu tô usando também são da Acrylex, da linha de tintas para tecido. E eu vou passando por cima da onde eu já pintei e criando um fundo preto. Até porque eu não sou muito fã de camiseta branca. E as camisetas, ela era uniforme do trabalho. Então foi ali por uma época só do Dia das Mães. Usei por uma semana, duas, e aí a gente já não usa mais. Então eu criei uma estampa em cima dela até para não jogar fora, né? Aí eu já pintei também a gola toda de preto. Até para evitar que fique manchado, coisa assim. Até porque eu uso muita maquiagem, então a gola de camiseta branca sempre fica manchadinha. E um oi para as gatinhas que ficam passando aqui por cima toda hora, pedindo e mendigando atenção. Bom, na frente eu fui pesquisar as fontes lá no dafonte.com, que eu indico super para quem tá procurando escritas diferentes ou fontes para colocar em vídeo ou até mesmo para colocar em estampa. Lá tem tanto como você pegar a inspiração ou até mesmo pegar o arquivo dela para baixar para usar em edição. Aí primeiro eu marquei as letras com o preto e depois eu fui adicionando os detalhes para dar essa vida para essa letra, né? Deixar ela bem escandalosa, para combinar bem com o tema, porque a Ritsuko, para quem não assistiu, ela é a história sobre um panda vermelho. E ela é contadora, super bonitinha, super certinha na vida dela, só que ela canta heavy metal, ela canta umas músicas muito loucas. E conta a vida dela, é muito bonitinho o anime, gente, assistam. E é através dessas músicas que ela expressa a raiva dela de ser uma CLT, né? Muita pressão, muita bad. E ela expressa cantando, melhor ainda, né? Gritando. Aí eu pensei em fazer aqui na frente esse contraste com o preto e o vermelho. Eu peguei um vermelho bem aceso, bem gritante também, para dar um contraste bem bacana.
Até porque depois no fundo eu vou fazer um tie-dye com preto e cinza, que eu até me arrependi de não ter feito no começo, viu, gente? Assim, se vocês forem tentar recriar, faz o tie-dye primeiro e depois cria o desenho em cima, que daí eu acho que ia ser bem melhor para eu tentar tampar o fundo que tava ali do que a forma que eu fiz, como eu fiz com o branco. Aí na parte das costas, eu decidi colocar um foguinho no olho dela para expressar toda a raiva que ela tá sentindo. Aí então eu pintei bem o fundo de branco e vim com o vermelho, laranja e amarelo fazendo um degradê. Aí lembra aquele rolinho que eu mostrei ali que dá pra usar com papel carbono? Bom, agora eu vou usar ele passando na tinta preta pra dar um efeito no fundo, criar uma textura e dar um efeito bem bacana e é super terapêutico, viu, gente? Fiquei horas fazendo isso, passando o rolinho pra cima e pra baixo e é assim, ó, meditação. Mas não, sério, é que demorou tanto tempo que foi, tipo, basicamente um exercício pro braço já. Bom, no dia seguinte, depois que secou toda a pintura que eu já fiz, eu fui fazer a parte de baixo, que eu pensei em fazer umas mãos subindo, meio que borradas, assim, em preto. E como é que eu vou fazer isso? Não vou desenhar a mão do zero, né? Vamos carimbar a nossa própria mão, que é a coisa mais fácil do mundo. Me sentindo bem na pré-escola, fazendo pintura com os dedos. Mas é um efeito que fica muito bacana, gente, vocês vão ver. Aí eu fiz algumas mais bem carimbadas, bem no preto, assim, e algumas mais de sombra no fundo. Carimbando várias vezes, né, com a mesma camada de tinta. Aí, dependendo de onde você apoia a camiseta, tem que esperar secar um lado, depois ir girando e fazendo outro. Aqui eu coloquei ela numa mesinha que não tem... Como é que eu vou explicar pra vocês? Ela é vazada embaixo. Então, se eu conseguia girar a camiseta e deixar ela pendurada, sem que borre ou que amasse a parte que tava com a tinta fresca. Aí eu só fui carimbando e girando a camiseta. Aí eu troquei de mão quando eu finalizei um lado e fui refazendo ela todinha com a outra mão para dar o efeito com as duas mãos, assim, não ficar só para um lado, os dedos. E assim, eu achei que ficou super legal, muito conceitual. Olha essa arte, gente. Ninguém vai ter uma camiseta dessa, que fui eu que fiz. E vocês podem testar também, que esse efeito é muito fácil de fazer, vocês estão vendo, né? É bem arte de pré-escola. E olha só o resultado já depois de seco. Bom, agora eu fui começar o tie-dye. É muito simples fazer. Pra quem não quer fazer algo nada muito definido, assim, eu não sei fazer desenho. Então, eu sou bem noob nisso. Bem novata no tie-dye. Eu meio que só sei que, se eu fizer assim umas linhas mais retas, a tinta vai seguir nessa direção. Se eu fizer torcida, ela vai fazer uma espiral. Eu gosto bastante do efeito que dá também quando você faz com gelo, que ele fica bem diferentão, assim, bem... Nas mangas eu tentei deixar ele umas linhas mais definidas e no meio mais amassadinho, meio aleatório, assim, pra ficar só manchadinho mesmo. Aí eu segurei ele com elástico, esses elásticos tipo de dinheiro, mas dá pra fazer com amarrador de cabelo também, só que daí cuidado, né? Tem que lavar depois. Aí eu amarro bem apertadinho. Depois que a camiseta tá toda amarrotada, eu fui borrifar água nela, que é melhor para a tinta penetrar. Deixei bem molhadinha e fomos para a pia. Eu vou usar, como eu não tenho nenhum tubo muito específico, eu vou usar essa embalagem de ketchup velha, vazia, né? E colocar um pouquinho da tinta líquida mesmo, mas também dá para fazer com a tinta em pó, tinta de tecido em pó. Mas eu tô usando a mesma tinta que eu usei para pintar a camiseta. Aí eu fiz duas misturas. Na primeira mistura eu fiz com bem pouquinho preto e bastante água. E na segunda mistura eu coloquei bastante tinta e bem pouquinho de água, só pra dar uma diluída nela. Pra fazer essa dimensão de cores. E aí eu fui jogando no aleatório, gente. Até porque eu não tenho muita noção de como é que vai ficar o negócio. Então fui jogando bem onde eu queria que ficasse mais manchadinho. E eu evitei jogar ele no rosto da Ritsuko, mas foi inevitável. Acabou manchando de qualquer jeito depois. Mas, né, conforme eu fui lavando, ele foi saindo um pouco do fundo e deu pra consertar bem e ficou bem bacana.
Normalmente, só depois de umas 2 ou 3 lavagens que você tem certeza da quantidade de tinta que vai ficar na camiseta. Que o tie-dye ainda sai um pouquinho. Aí eu fui misturando entre o mais claro e mais escuro. Bom, aí antes da primeira lavagem eu vou mostrar como é que ficou. Vou desamarrar ela todinha aqui. Eu deixei secar, tá? Totalmente. E ela ficou bem escura, tem bastante cinza no fundo ainda. Já aproveitem, gente, pra deixar um like aqui no vídeo. E eu vou mostrar agora o resultado depois de 2 lavagens. Eu lavei 2 vezes pra ter certeza, assim, que pelo menos que eu vou mostrar que vai ficar. E olha só, ficou super bacana. Bem diferentona. E super combinou também com uma sobreposição no vermelho. Eu acho que com preto e branco também vai ficar bem bacana. E espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!